Ai, 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 alô família vascaína, um abraço do Amaral pra vocês aí, que Deus continue te abençoando. E aproveitar e desejar um Feliz Natal, um ano novo com paz, saúde, alegria. E o canal, né? 100 mil inscritos, que Deus continue capacitando, iluminando e abençoando vocês. Vocês são sucesso. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, espera aí que o negócio virou aqui e os falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. Esse que você viu falar aí é o Amaral, cara, o grande Amaral que jogou no Vasco, Palmeiras. Ele mandou essa mensagem aí de Natal para os inscritos no canal, falou aí dos 100 mil inscritos. Então um abraço aí pro Amaral. Ele já me mandou mensagem quando a gente fez uma campanha de cesta básica para os funcionários do clube. É um cara muito solícito, muito gente boa. O Amaralzinho, ai, 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 ui, ui, ui. Vamos falar de Vasco, vamos trocar uma ideia, bater um papo sobre tudo que tá rolando no Vasco. Deixa o joinha, deixa o like, que é importante pro canal ser indicado no YouTube. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Tá? A gente passou dos 100 mil, tá chegando a plaquinha, já tá encomendada. Acho que até no fim do mês de janeiro ela deve estar aqui, já enfeitando o cenário, a plaquinha dos 100 mil inscritos, graças ao seu apoio, graças à sua ajuda. Vamos falar de Vasco? Eu vou começar com uma informação sobre o lateral esquerdo Jefferson, aquele que foi emprestado pelo Atlético Paranaense, foi para o Rio de Janeiro para receber salário do Vasco e sequer ser relacionado para os jogos. Ele está saindo do Vasco sem ter feito uma partida pelo Vasco, tá? Uma informação do jornalista Emerson Rocha, o jogador deve ser emprestado para outro time, tem visto que ele tem um contrato com o Vasco até o meio do ano, outro time que pega e paga o salário dele, assim que a coisa deve funcionar, e depois ele volta para o Atlético Goianiense. Na lateral esquerda você tem o Jefferson saindo agora, você tem o Riquelme que está sendo emprestado para o Sport, tá ficando só o Piton. Então o Vasco deve ou precisa contratar o Alexandre Matos, tem que ir ao mercado buscar um lateral esquerdo aí para ou brigar por titularidade ali com o Piton, que essa acho que deveria ser essa premissa, não esse negócio de buscar um lateral para compor o elenco. Então tá aí a saída do Jefferson e do Riquelme. Se de um lado a gente precisa de contratar laterais, do outro, o Vasco acaba de contratar um lateral e é o Paulo Henrique, o PH. A informação é da Rádio Itatiaia, que cobre esportes, e ela informou que o Vasco acertou em definitivo a compra, junto ao Atlético Mineiro, do lateral direito, o Paulo Henrique. Eu falei que ia pesar muito a decisão do jogador, a vontade dele de ficar. No Galo ele foi igual o Jefferson, não foi utilizado, foi logo emprestado. Então tá aí o Vasco adquirindo os direitos federativos do lateral Paulo Henrique. Paulo Henrique, 14 jogos, um gol e uma assistência e um momento de instabilidade nessa defesa do Vasco, nesse lado direito com o Pumita. Ele acabou funcionando porque é um jogador de velocidade, consegue entregar defensivamente e ofensivamente. É um jogador até interessante também, tá? Aí tem muita gente que critica, é fraco o Piton, é fraco o Paulo Henrique, é fraco o Pumita. O Pumita defensivamente eu acho horroroso, mas ofensivamente ele é interessante. Mas a gente vive um déficit, né? A gente vive a falta, a escassez de bons laterais. Não só o Vasco, o futebol brasileiro, o futebol mundial, a gente vive essa escassez de bons laterais. Quem são os laterais da seleção brasileira? Antigamente você sabia de cabeça, hoje nem isso. Então tá aí o lateral Paulo Henrique, falta assinar, tá? Isso é uma informação da Itatiaia, e para complementar a informação, falta assinar para aí sim ele ser anunciado como o reforço do Vasco para 2024. Prata da casa, entre aspas, né? Porque esteve no elenco agora em 2023. Uma informação também do Emerson Rocha de que o Vasco vai fazer uma pré-temporada, ou deve fazer uma pré-temporada no Uruguai, viajando para lá no dia 6 ou dia 9 de janeiro e ficando lá até provavelmente o dia 22 de janeiro. Então a gente deve ir na primeira, segunda rodada do Campeonato Carioca com um time misto aí, um time de jovens, um time B, porque o principal elenco vai estar treinando no Uruguai. A mesma coisa aconteceu no ano passado, que a gente foi treinar. Ano passado não, esse ano, né, cara? Porque a gente tá falando como se tivesse acabado o ano, mas a gente ainda tá em 2023, a última semana.
Esse ano a gente foi para os Estados Unidos jogar lá aquele torneio contra o River Plate e contra o time do Messi. O Messi não estava no time, mas o Inter de Miami, né? Jogar contra o Inter de Miami, a gente perdeu para o River Plate, se não me engano foi 3-0, depois ganhou do Inter de Miami e rolou os jogos do Campeonato Carioca, mesmo com o Vasco estando lá nos Estados Unidos, teve que jogar com o time B, o time que não era nem o reserva aqui nesses primeiros jogos do Campeonato Brasileiro, tá? Então tá aí uma pré-temporada, segundo o Emerson Rocha, lá no Uruguai. Para finalizar o vídeo, eu vou trazer para você um vídeo que eu vi do Jorge Nicola. Se você não segue, segue lá o canal do Nicola, que traz informações sobre o futebol de modo geral, todos os times no Brasil. Ele fala sobre o descontentamento do Ramon Dias e do Emiliano Dias com a 777. Você vai lembrar que teve aquela novela, eles ainda não oficializaram a renovação de contrato, a multa parece que é baixa, tem times da Arábia, dos Estados Unidos e do Brasil de olho no treinador, mas a informação que foi trazida pelo Fábio Azevedo e outros é que ele deve assinar, deve estar tudo certo para uma renovação. Só que o Nicola traz um descontentamento deles, que o Emiliano chega a tirar o nome Vasco lá do Instagram, parece que foi para fazer pressão, foi para mostrar mesmo que não estava satisfeito, e aí a gente vai vendo as explicações, né? Uma delas está aí o Nicola dizendo que houve uma promessa da 777 de melhoria na infraestrutura ou na estrutura do CT Moacir Barbosa para dar condições para os profissionais trabalharem. O Emiliano Dias chegou aí lá no CT ver se de fato essa reforma estava acontecendo e viu que não, que a 777 mentiu para os dois profissionais, não fez o que foi acordado e isso tinha deixou aí os dois descontentes com essa empresa vagabunda, essa empresa americana que eu falei que enquanto a gente tiver amarrado a essa empresa, a gente está lascado. Então, por isso que os dois ainda não foram apresentados, que seria aí o anúncio de Natal, a renovação com o Emiliano e com o Ramon Dias, e ela não aconteceu. Vamos ver, a novela está se arrastando, a tendência é que os dois assinem, mas vou deixar o Nicola falando aí do que aconteceu e o descontentamento dos dois profissionais. Desejar para você um dia abençoado, uma semana abençoada. Curte o canal, se inscreve, fique com Deus e saudações vascaínas. Aqui ó, 777 é meu ovo. Falar agora sobre o Vasco da Gama. Tinha muito torcedor Cruz Maltino esperando para a virada da noite do 24 para o 25 o anúncio em relação à renovação de contrato de Ramon Dias, técnico argentino que deu super certo à frente do Vasco, mas esse anúncio não aconteceu. E um dos motivos pode estar relacionado a promessas não cumpridas da 777. Quando o Ramon Dias e sua família, seu filho, o Emiliano Dias, que é seu auxiliar, entraram em férias, a 777 prometeu uma série de melhorias no CT Moacir Barbosa, onde o Vasco treina. O Emiliano, inclusive, esteve recentemente no CT para conferir essas obras, até agora nada foi feito. Isso incomodou demais, não só ao Emiliano, mas também ao Ramon Dias. Essas mudanças na infraestrutura são fundamentais para que o trabalho possa render. Diante desse cenário, é possível que a renovação do contrato seja adiada. É importante contar também que a multa rescisória no contrato do Emiliano Dias e do Ramon Dias é baixa. Então, para o Ramon rescindir esse contrato não seria nenhum trabalho, nada muito pesado. Legal que a 777 resolva e cumpra aquilo que prometeu para a manutenção de um técnico super eficiente que deu super certo com a camisa do Vasco. Ou você pensa o contrário, use espaço para comentários e deixe a sua opinião, beleza?